tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar um pouquinho na palavra do nosso Deus. Esse Deus é um Deus que cuida de cada um de nós, é um Deus que nos fortalece, que nos abençoa. Então, o que nós vamos meditar nesse momento da palavra é Ezequias 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Glória a Deus e aleluia. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então, que nós possamos crer nessa palavra, porque essa palavra é vida. Nosso Deus é o Deus que nos perdoa, que nos fortalece, que cuida de cada um de nós, porque nós só estamos aqui por causa desse Deus que é fiel, esse Deus que é poderoso. Então, que cada dia nós possamos fazer como Ezequias e entrar para o nosso quarto e buscar o Senhor em oração, que Ele vem. Ezequias estava para morrer. Deus falou para Ezequias, tu vai morrer. E pediu para Isaías ir lá e avisar para Ezequias que ele ia morrer. E ele voltou-se para seu quarto e foi orar e pedir misericórdia ao Senhor. Aí o Senhor teve misericórdia dele e pediu que Isaías voltasse lá e falasse para ele que ia aumentar mais 15 anos da vida dele. Então, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Nós só temos vida se nós verdadeiramente estiver nessa rocha firme, guardando os mandamentos dele, buscando, se fortalecendo. Então, que nesse momento você tome posse dessa palavra, porque você não está aqui por acaso. Se o Senhor deu a oportunidade de você estar aqui ouvindo essa palavra, é porque o Senhor tem algo grandemente para fazer na sua vida e na sua família. Então, creia verdadeiramente nesse Deus. Ainda em Ezequias 18, versículo 31, ele nos fala: lançai de todo vós as vossas transgressões, porque transgredisse, glória a Deus, e criais em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Glória a Deus. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos vós, pois, e viveis. Então, que nós possamos cada dia se converter nesse Deus, crer, esse Deus que é um Deus fiel, um Deus que cuida da sua igreja, um Deus que pode nos salvar, pode cuidar de nós, um Deus que nós podemos confiar. Então, peça que o Senhor renove a sua fé, lhe dê força, porque o nosso Deus é um Deus que renova as forças do que está cansado e sem vigor. Por isso que ele fala, lá em Salmo 37, que nós devemos entregar diante dele todas as nossas ansiedades. E aqui também na palavra, lançais de todos vossos e confiais. Nós devemos lançar nas mãos do Senhor e crer verdadeiramente que esse Deus ele pode fazer muito mais do que pensamos. Então, que você receba essa palavra e creia verdadeiramente, porque essa palavra é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa palavra só existe só um mediador entre Deus, entre Jesus e Deus. Jesus é o nosso mediador. E o Espírito Santo é que ele nos convence do pecado. Então, que você possa pedir para esse Deus entrar na sua vida, ter misericórdia e derramar o Espírito Santo dele na nossa vida, para que nós possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus.
que nós possamos ser abençoados cada dia mais na presença desse Deus, porque a dificuldade ela vem para todo mundo, mas existe algo importante, porque aquele que tem Deus como seu ajudador, Jesus Cristo, nós sabemos que ele está ali no controle, ele vai nos abençoar. Então nós, apesar das dificuldades, nós não vamos ficar desesperados, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Deus está no controle das nossas vidas. Então, coloca diante do nosso Deus todas as nossas ansiedades, coloca a sua vida, a sua família, aquilo que você vê que não é possível para você, que o homem não pode fazer, o nosso Deus ele pode fazer. Então, por que se preocupar tanto? Se nós temos um Deus que cuida de cada um de nós, nós somos filhos. E a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Por isso que nós não fomos consumidos ainda, porque a misericórdia dele não tem fim. Então, creia nessa palavra, receba, porque aqui é a advertência do nosso Deus, nos ensinando como nós temos que fazer, praticar a palavra do nosso Deus, praticar e confiar cada dia mais na presença desse Deus, nesse poder. Você já pensou? Deus deu seu único filho por nós ainda pecadores, para que hoje nós pudéssemos estar aqui para engrandecer a Ele e agradecer. Todos os dias nós temos motivo para agradecer esse Deus, porque nós, todos os dias, o Senhor Deus, nós deitamos e dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustenta. Tantas pessoas que deitam e dormem e não acordam mais, que morrem sem Deus na vida. Porque às vezes, por isso que Deus disse que o nosso coração tem que estar nele, não nas coisas material que vai ficar aqui nessa terra. Essas coisas nós trabalhamos para nós se manter aqui, porque o Senhor disse que nós temos que se alimentar do suor do nosso rosto. Mas o nosso coração tem que estar em Deus, não nessas coisas que vão ficar aí, né? Que nós possamos agradecer esse Deus e saber que o Deus nosso está no controle. Às vezes nós demoramos tanto para chegar em um objetivo na nossa vida, não é? E às vezes nós ficamos insistindo, com nossos corações tristes e atribulados, às vezes desesperados, porque nós não temos ali o Espírito Santo nos fortalecendo. Então, que você possa buscar esse Espírito Santo, buscar esse Deus que cuida de você, esse Deus que te fortalece, porque Ele não dorme. Ele nunca cochilou, Ele cuida. Ele é o nosso socorro, nosso refúgio. Nós estamos escondidos debaixo dele, das asas do nosso Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansar. Nós estamos descansando, confiando nesse Deus. Então, espera nesse Deus, entrega nas mãos dele. E vamos orar para que o Senhor, você tenha ouvido pelo menos um minuto dessa pregação, dessa palavra, porque eu acredito que Deus, ele plantou alguma sementinha aí através dessa palavra no seu coração. E você vê, se organize a sua vida, olhe, examine, e você confie nesse Deus. Então, amado Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, entramos na tua santa e gloriosa presença, e pedindo teu perdão, a tua misericórdia, Pai, que todos, Pai, que ouviram essa palavra, Pai, possam ser abençoados e possam ser curados e libertos pelo poder que há na tua palavra, Pai. Abençoa essas vidas, Pai. Neste momento, Pai, eu coloco cada um nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço as bênçãos e te agradeço. Creio, meu Pai, creio, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Amém.